Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Na Almeida Revista Corrigida, está assim, ó. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Sentinela, atalaia, são as mesmas coisas. E Deus levanta Ezequiel num tempo difícil, num tempo em que Judá está sendo sitiada, está sendo invadida. Esse contexto do livro de Ezequiel acontece quando a Babilônia começa a atacar a nação de Judá. O profeta Ezequiel, ele viveu durante o período do exílio babilônico do povo judeu. Isso aconteceu por volta de 593 a 571, foi o período em que Ezequiel profetiza. Ele profetiza antes e durante esse período de exílio. Ele foi contemporâneo de Jeremias, do profeta Jeremias. Ele era muito novo ainda, e o profeta Jeremias já estava profetizando. Daniel também é um dos contemporâneos de Ezequiel. E ele foi um dos judeus que foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele profetizou tanto antes quanto depois da queda de Jerusalém. E ele é a última leva do povo que é levado refém, é levado cativo para a Babilônia. A Babilônia, ela ataca 3 vezes Jerusalém. Na terceira vez, eles destroem o templo e levam o restante do povo que ali estava para a Babilônia. E ele profetizou também antes dessa queda, antes da derrubada do templo, da derrubada de Jerusalém. E ele foi um sacerdote. Ezequiel era um sacerdote. Ele vem da tribo de Levi. Ele era sacerdote. Ele tinha uma linhagem sacerdotal. E ele também foi chamado não só para ser sacerdote, para oferecer sacrifícios, ofertas no templo, mas Deus levanta Ezequiel, além de sacerdote, Deus levanta Ezequiel também como profeta. E Deus vai levantar Ezequiel não só como profeta, que vai profetizar a nação, que vai trazer a mensagem de Deus para a nação, mas Deus também declara que Ezequiel, ele é um atalaia, ele é um sentinela de Deus. E a Bíblia vai descrever que quando levaram Ezequiel para a Babilônia, o período em que ele ficou exilado na Babilônia, ele começou a viver próximo ao rio Quebar. Era o local onde ele ficava, e o texto bíblico vai descrever que no rio Quebar era onde muitos judeus se lamentavam. O salmista chega a descrever que os judeus penduraram os seus instrumentos em volta das árvores, nos galhos, os seus instrumentos, e lamentavam e choravam, porque eles não podiam mais cantar, porque eles olhavam para a devassidão de Jerusalém, para a destruição do templo, e eles pensavam, foi-se a glória de Deus. Deus se retirou do nosso meio. E ali exilado, ele foi chamado por Deus naquele momento para ser esse atalaia. E atalaia é um vigia espiritual que alertava o povo
sobre as suas transgressões, sobre o julgamento iminente que Deus estava permitindo cair sobre a nação, e também profetizava que, embora Deus estava trazendo o julgamento, Deus também traria para aquele povo restauração. Deus traria para aquele povo um novo tempo. Então nós lemos nas duas versões que tanto sentinela como atalaia são pronúncias da mesma vertente da palavra, da mesma raiz linguística, são apenas sinônimos. E a palavra atalaia, ela significa aquele que vigia, aquele que guarda, aquele que cuida. A palavra sentinela, lá no hebraico, é tissafá. E tissafá, no hebraico, significa tomar cuidado. Significa olhar ao redor. Significa vigiar e prestar muita atenção. E guardar. E nós vamos ver em dois momentos, Deus deixando muito claro essa missão na vida do profeta Ezequiel. Tanto no capítulo 3, a partir do versículo 17, até o versículo 21, nós vamos ver Deus deixando claro essa missão para o profeta, como também no capítulo 33 de Ezequiel, a partir do verso 2 até o versículo 9, nós vemos essa missão que foi dada por Deus a Ezequiel. E os atalaias, ele tinha uma função específica de advertir sobre a aproximação do perigo, sobre a aproximação do inimigo, sobre a aproximação de qualquer perigo iminente. O atalaia era aquele que ficava nos lugares altos, nas montanhas, ficava nos muros, quando a cidade elas eram fortificadas. Se elas eram fortificadas, significava que ela tinha muros, e se ela tinha muros, provavelmente nestes muros haviam homens com essa função de sentinela. Então a sentinela aqui nesse texto nos traz dois sentidos, o sentido terreno, o sentido prático da palavra, que era o ofício de sentinela, que era o ofício de atalaia. O ofício de atalaia, aquele que guardava, aquele que vigiava, aquele que tinha um cargo muito importante. Ele era alguém que tinha a total confiança daqueles que colocaram ele lá. Então, para você ser atalaia, eu dizer para você, olha, você vai ser atalaia, é porque eu acredito que você não vai dormir. É que eu acredito que você vai vigiar durante toda a noite. Já imaginou você contratar uma enfermeira e falar para ela assim, olha, você vai cuidar do meu paizinho, ele está muito doente, da minha mãe está muito doente, e você precisa ficar atento durante toda a madrugada. Tá o nosso irmão Edinho, né? Que é enfermeiro, ele já passou por isso muitas vezes, sabe como é, né? E aí, de repente, durante a manhã, você chega, encontra um enfermeiro, a enfermeira dormindo, e a sua mãezinha morta. E aí você acorda o enfermeiro, o que aconteceu? E o enfermeiro não sabe o que aconteceu. Porque a morte já passou ali e ele não percebeu. Ele não se deu conta. Houve uma complicação durante a madrugada e ele estava distraído. Já imaginou uma situação dessa? Você certamente ficaria indignado, irritado, nervoso e muito chateado, porque a obrigação dele, no mínimo, era ter prestado os primeiros socorros, era ter agido, era ter buscado socorro para aquele momento daquela enfermidade. Mas ele estava distraído, estava dormindo, estava despercebido, e o perigo veio e roubou aquela vida. No mundo espiritual, essa também era a função dada por Deus para Ezequiel. Ele tinha a função também espiritual de vigiar, de olhar e de apontar para a nação que eles estavam indo pelo caminho errado, que eles estavam se desviando do propósito de Deus, que eles estavam se afastando da vontade de Deus. Deus havia dado para o profeta Ezequiel esta missão. E eu queria que você entendesse que esta missão também foi dada a nós, também foi dada à igreja. Somos hoje os atalaias desta geração. Somos as sentinelas de Deus no mundo espiritual. A pergunta é: estamos dormindo quando deveríamos estar acordados? Em Efésios, Paulo vai dizer: desperta,
tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Às vezes estamos tão distraídos, que não temos mais ousadia, que não temos mais coragem de pregar. Temos medo de pregar. Às vezes nos acovardamos de falar a verdade. Temos vergonha, às vezes, de puxar até uma oração numa festa. Somos convidados para uma festa. E no meio da festa não temos coragem de dizer, eu quero orar, eu quero falar uma palavra de Deus para você. Estamos em vários ambientes, mas o atalaia em nós ainda não se evidenciou, ainda não se manifestou. E eu lendo esse texto, eu percebo que ser uma atalaia era uma missão divina, dada por Deus para o profeta Ezequiel. O texto começa dizendo assim, olha, o texto que nós lemos, como que Deus fala nas primeiras palavras com o profeta Ezequiel. Ele começa dizendo assim, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Não foi Ezequiel que se ofereceu, não foi Ezequiel que disse, ai Senhor, eu serei o atalaia, eu irei pregar, eu irei anunciar, eu irei profetizar. O texto é muito claro em dizer que Deus, quem chamou o sacerdote Ezequiel para ser profeta e também para ser atalaia. Deus estava dizendo, você não vai apenas prestar culto, você não vai apenas oferecer sacrifícios, você não vai apenas adorar a minha presença no santuário, você também será profeta, você irá dizer o que eu estarei mandando, mas mais do que isso, você também será atalaia, você tem que denunciar o pecado, você precisa denunciar o que este povo está se desviando do meu caminho. E como eu disse anteriormente, ser atalaia é de extrema responsabilidade. Quando o rei, o governador da cidade, nomeava alguém para ser atalaia, é porque ele tinha extrema confiança. Ele sabia que aquele homem iria de fato vigiar, iria cuidar da cidade. Eu quero te dizer nesta manhã missionária, que Deus acredita em você, que Deus tem depositado em você toda a vontade dEle para a sua vida, o propósito dEle para a sua vida. Deus tem depositado os dons dEle na sua vida. Deus tem depositado talentos na sua vida. Deus tem feito maravilhas na sua vida. Deus está realizando coisas extraordinárias na sua vida. Deus tem realizado sonhos aqui. Deus tem abrido portas aqui. Deus tem te dado talentos maravilhosos. Sabe por quê? Porque você é especial para Deus. Porque Deus acredita em você. Porque Deus não quer que você seja apenas aquele que vem para o lugar da adoração, para ser o ambiente da adoração. Deus quer que você também seja atalaia. Deus quer que você também seja profeta. Eu pergunto para você, quantos testemunhos você tem de milagres que Deus já fez? Existem pessoas aqui nessa igreja que Deus livrou da morte. Você tem testemunhado isso? Existem pessoas nessa igreja que viram Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você tem testemunhado o que Deus fez na sua vida? Existem pessoas aqui dentro dessa igreja que são eles únicos, o evangélico dentro da sua casa. A mãe não é crente, o pai não é crente, os irmãos não são crentes, os parentes não são crentes. Não há cristão dentro de casa, nem há cristão no meio parental. A pergunta que Deus te faz, quando você esteve na casa deles, quando você entrou pelas portas, quantas vezes você falou de mim para eles? Quantas vezes você abriu a boca e falou que eu os amava? E pregou sobre o arrependimento. Porque nós às vezes falamos só que Deus é amor. Oh, Deus é amor. Ele está de braços abertos, igual o Cristo Redentor. Venha como está e fica como está. Não. Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, Ele te chamou para ser atalaia. E amanhã ou depois, Deus vai cobrar de você isso. Deus vai te chamar a atenção, por que você não falou? Eu lembro que uma vez, eu
tinha começado a minha caminhada cristã, e eu falei assim: Senhor, eu quero pregar para a mãe da minha mãe, a minha avó materna. Eu estava muito longe, eu lembro que eu descobri que ela estava doente na cadeira de rodas, e aí eu tive essa oportunidade de ir lá. E eu cheguei lá e tinha muita gente ao redor dela, e eu conversei com ela, e batemos um monte de papo, e me distraí, eu falei assim: tem muita gente aqui, daqui a pouco eu volto, e virei as costas e saí. E quando eu saí, de repente eu recebo a notícia: sua avó acaba de falecer. Meu Deus, mas ela estava viva agora há pouco. Eu lembro que eu dobrei os joelhos, chorando, e pedi muito perdão para Deus, porque eu tinha falado que eu ia pregar, e Deus me deu a oportunidade de pregar. E na oportunidade que eu tive de pregar, eu não falei, porque eu achei que ia ter outra oportunidade, porque eu achei que ia ter outro momento. Mas o momento é agora. Não pense que tem outro momento. Quantas pessoas que você ficou sabendo que morreram de repente? Há poucos dias eu recebi a notícia de uma pessoa nova que morreu. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito abalado. Eu falei: mas tão nova, Senhor, tão nova. Não tem idade, não é o nosso tempo. Nós não contamos como Deus conta. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos de Deus, a Bíblia diz que o Kairos de Deus é temporadas. Deus trabalha em épocas, não é em data, não é em calendário. Aleluias. Obrigado. E aí, nós pensamos assim: será que vai dar tempo? E às vezes não vai dar tempo. Às vezes, você pode ter dado o seu último telefonema para aquela pessoa que você ama. Você pode ter visto e ouvido ela pela última vez. E você acha que vai ter mais um ano, vai ter mais 2, vai ter mais 3. Mas o tempo está correndo. O tempo está se passando. O tempo está se passando e a pergunta é: você tem sido esse atalaia? Em João capítulo 15, no versículo 16, Jesus vai dizer assim: vocês não me escolheram. Preste bem atenção. Vocês não me escolheram. Sabe o que isso significa? Graça, favor imerecido. Eu estou aqui porque Ele me escolheu, não fui eu. Eu não fiz nada para merecer estar aqui, irmão. Eu não fiz nada de bom para Deus, para estar aqui. Eu sou um pobre, miserável, pecador. Mas Deus olhou para mim e para você e disse assim: eu amo você. Eu amo você tanto que eu te escolhi. Eu te escolhi. Sabe o que isso significa? Deus enxergou um valor que o mundo não enxergou em você. O mundo te desprezou, o mundo te pisou, o mundo te humilhou, o pecado te destruiu, o pecado arruinou a tua casa, arruinou a tua vida, arruinou muitos projetos, o pecado destrói. Mas Jesus olhou para você e falou: não, ele tem valor, ela tem valor, ele é importante, e eu vou levantar ele, eu vou levantar ela para esta geração. Eu vou fazer com que este homem que ninguém dá valor seja o pregador da minha palavra. Eu vou fazer com que essa pessoa se levante para essa geração e seja honrada pela minha presença. E aí o texto vai dizer que o Senhor nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos. Frutos que permaneçam. Olha o que ele diz: ele te escolheu, ele te levantou, ele te perdoou, ele te renovou, ele te lapidou e disse assim: agora você irá dar frutos. Aleluias. Você irá produzir. Isso é mandamento, é Jesus dizendo, isso é palavra de Jesus. Ele está dizendo: você irá produzir. Se existe algum crente inerte aqui, infértil aqui, em nome de Jesus, que Deus quebre toda a esterilidade espiritual, porque você foi chamado
para dar frutos. O Senhor quer que você produza frutos. E não é qualquer fruto, não é fruto artificial, não é fruto momentâneo. Porque existem pessoas que vivem de momento. Um momento está crente, outro momento está desviado. Um momento está crente, outro momento está desviado. Aqui está dizendo assim, é fruto que permaneça. É fruto que permaneça. Ele nos chama para tomar a postura de atalaias. Ele nos chama para fazermos a diferença nesta geração. O texto que nós lemos vai nos mostrar que o atalaia, ele não fala o que quer. Ele não fala o que quer. O fato de Ezequiel ser um homem ungido, sacerdote, profeta e atalaia, não significava que ele iria sair por aí falando o que ele queria. A parte B do versículo que nós lemos, vai dizer que, o Senhor vai dizer para ele assim, por isso, Ezequiel, ouça a palavra que eu digo. Deus estava dizendo para Ezequiel, você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Porque o atalaia, ele não vai sair por aí falando o que quer. Ele não vai sair por aí falando o que agrada a si. Mas ele vai estar falando o que o Senhor diz. Sabe o que Deus fez com o profeta? Para que ele pregasse apenas o que Deus queria que ele pregasse? Está no versículo 26 e no versículo 27 do capítulo 3 de Ezequiel. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Deus disse assim, farei sua língua apegar-se ao céu da sua boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora eles sejam uma nação rebelde. Versículo 27. Mas quando eu falar com você, olha, você não vai sair por aí falando o que você quer, porque Ezequiel já estava revoltado com o povo. Meu Deus, esse povo que desobedece, a vontade de Ezequiel, irmãos, a vontade de Ezequiel era sair dando chute bicudo em tudo quanto era judeu, vai se converter. E Deus vai dizer para ele, você vai ficar calado. Você não vai falar o que você quer. E aí Deus diz assim, eu vou te tornar mudo. A sua língua vai ficar grudada no céu da tua boca. Quando ele ia falar qualquer coisa dele... Irmão, pede para Deus colar a tua língua na boca para você não sair falando palavrão, bobeira, por aí. A gente fala muita coisa que não deve. A gente fala muita coisa que Deus não falou. A gente às vezes presta a nossa língua para o mal. E Tiago vai falar da língua, né? Ô, língua traiçoeira, língua que é como uma fagulha que incendeia uma floresta. Tiago vai falar sobre isso. Mas aí o texto continua, Deus dizendo para Ezequiel assim, mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca, e você lhes dirá, assim diz o soberano Senhor, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Deus estava dizendo assim, eu vou abrir tua boca, tu vai falar. Aí levanta o profeta qualquer e diz assim, mas eles não vão dar ouvido. Deus está dizendo, se eles quiserem ouvir, ouçam. Se eles não quiserem ouvir, que não ouçam, que vivam na sua ignorância, que vivam na sua rebeldia. Mas a sua função é falar o que eu tenho para você falar, o que eu te dei para falar. E aí Deus estava dizendo para Ezequiel, ensinando a Ezequiel, que ele precisava ouvir primeiro, para depois falar. Sabe por que tem muita gente que não prega o evangelho, que não está ouvindo primeiro a voz de Deus? Não está ouvindo o Senhor falar. Não está aprendendo com as escrituras o que Deus está falando. Em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 8, olha o que Deus diz para Ezequiel. Deus diz assim, mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde, como aquela nação.
abra a boca e coma o que lhe vou dar. E a Bíblia diz que Deus dá a Ezequiel um livro, escrito por dentro e por fora. Na visão de Ezequiel, Deus estava dizendo para ele: coma do livro, porque você vai falar. E antes de você falar, você precisa comer. Você sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Você vai viver. Você vai experimentar a minha presença de verdade. Eu não quero nenhum profeta que fale aquilo que não está vivendo, não. Você vai viver a minha presença. E eu vou te dar experiências duras. E Deus permite que a mulher de Ezequiel morra. E Deus diz para Ezequiel: sofra calado. Sofra calado. E Ezequiel tem que engolir o choro vendo a sua esposa morrer. E a Bíblia diz que ele engole o choro. E Deus diz assim: eu também estou sofrendo por essa nação aí, ó, que está morta. Mas você vai comer do meu livro, Ezequiel. Você vai viver a minha verdade. Você vai viver a minha palavra. Porque antes de pregar eu preciso viver, irmãos. Você sabe aquela alegria de quando você se converteu? Cadê ela? Cadê aquele prazer? Cadê aquele amor? A Bíblia chama de primeiro amor, mas a Bíblia não fala que existe segundo amor. Tem gente que fala assim: eu estou no segundo amor, no terceiro. Que segundo amor, irmão? Segundo amor, terceiro amor, que é isso? Está se divorciando de Deus? Não existe isso. Só existe o primeiro amor. E esse amor, a Bíblia diz que ele amadurece. Ele se aperfeiçoa. E você deixa de ser criança, de andar como criança, de falar como criança, de discorrer como criança, porque a maturidade espiritual chegou na sua vida, mas você vive a palavra. É por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 119, no versículo 11, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O interessante é que o texto vai dizer que nós lemos que o atalaia, ele não se cala. O atalaia, ele não fica calado. O texto vai dizer: e os avisarás da minha parte, diz o Senhor, porque era uma obrigação avisar. Vocês sabiam que para o atalaia, o ofício de atalaia, se ele não avisasse do perigo, e alguma coisa acontecesse, aquele atalaia seria condenado à morte por sangue de inocentes que foram derramados, porque ele não avisou a tempo do perigo. Pois é, Deus vai dizer isso também para Ezequiel. No capítulo 3, no versículo 11, Deus vai dizer assim: vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem falar para ele, tentando dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Deus estava dizendo para o profeta: você é responsável por vidas que estão se perdendo. Esse vídeo que nós vimos de pessoas que não acreditam, que não entregaram a vida, que não conhecem Jesus, que não sabem de nada sobre quem é Jesus, de quem é a responsabilidade dos anjos, é nossa, irmãos. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade minha e sua, porque nós temos que falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, lá no versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado. Vou repetir, pregue a palavra, está na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, não é o pregador aqui em cima que tem que estar preparado, não, é a igreja, é eu e você. Pregue a palavra. Você acha que pregar a palavra é isso aqui, irmão? Isso aqui você está sendo ensinado, isso aqui você está sendo instruído. Pregar a palavra vai além dos muros, dos portões, das paredes de uma denominação. Esteja preparado. Sabe, tem pessoas que você vai falar para ela assim: fala para mim quem é Jesus para você. Aí não sei. Você não é crente? Sou, mas fala, por que você é crente?
Aí não sei. As pessoas não estão se preparando para ser atalaias. E você já foi chamado. Você já foi comissionado. E existe uma autoridade de Deus sobre a igreja do Senhor para essa geração. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, até o versículo 18, Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Me aponte apenas um item desse que você fez. Por gentileza, apenas um. Aqui tem uma lista do ID, de uma autoridade dada por Jesus à igreja. E a pergunta é: o que você tem feito? Ezequiel, ele foi levado como um atalaia. Ele foi levantado como um atalaia para pregar para um povo rebelde. Ele tinha que ouvir a voz de Deus, ele tinha que avisar aquele povo, mesmo diante da resistência do povo. Mas hoje, Deus ainda procura atalaias nessa igreja. Mas hoje, Deus está olhando para a terra e dizendo: aonde estão os homens corajosos? Aonde está a igreja corajosa, disposta a pregar? Deus está olhando para você hoje, está dizendo: eu tenho algo grande para fazer na sua vida, que é pregar, que é falar do meu amor. O Senhor está procurando atalaias aqui no nosso meio. A pergunta é: você está disposto a ser esse atalaia para esta geração? Você está disposto a ser esse atalaia para os seus parentes, para os seus amigos? Ou você tem medo de perder a amizade? Ou você tem medo de falar de Jesus e eles não gostarem mais de você? Ore como o profeta Isaías orou. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Não silencie quando Deus está mandando você falar. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração nesse momento. Eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Eu gostaria de orar pela igreja nesse momento. Para que vocês sejam atalaias do Senhor. Para que vocês sejam os missionários desta última hora. Para que vocês não percam a oportunidade. E sabe, é tão gostoso falar de Jesus. Às vezes você fala assim: eu não sei falar direito. Começa a falar para você ver. Quando você começar a falar, o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. O Espírito Santo vai te lembrar de textos que você já leu, de mensagens que você já ouviu. Quando você começar a falar, você vai se assustar com si mesmo. Peraí, essa aqui não sou eu. Esse aqui não sou eu, de fato não é. É o Espírito Santo te enchendo, te capacitando, te fortalecendo. E sabe quais são os momentos em que Deus mais renova o crente? Quando ele prega. Não, por incrível que pareça, não é quando ele ora, não é quando ele jejua. Em todos os momentos na Bíblia que eu vejo os homens de Deus cheios de Deus, são no momento em que eles abrem a boca para falar. A glória de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta e curas acontecem. Prisões caem. Milagres extraordinários acontecem. Permita que Deus te use. Permita que você seja um agente de milagres para esta geração. Então ore comigo hoje. Ore comigo agora.
Ore comigo nessa manhã missionária e diga: Senhor, enche a minha vida com o bálsamo da Tua palavra. Senhor, eu quero comer o rolo do livro que Ezequiel começou a comer e ele disse: é doce como mel. A palavra do Senhor, ela é doce. A palavra do Senhor, ela renova. A palavra do Senhor, ela levanta o caído. Mas alguém está morrendo agora sem ouvir você pregar. Alguém está lá no hospital gemendo de dor, querendo que alguém vá lá falar com ele. Eu lembro que um dia eu estava em Belo Horizonte desesperado, a minha empresa lá em BH quebrou. Eu estava endividado. E eu saí andando na rua. E eu fui em umas 3 igrejas e não encontrei a porta aberta. Eu queria entrar na igreja, eu queria orar, eu queria encontrar algum pastor para orar para mim. Eu estava desesperado. Eu olhava na rua, faltava eu dizer assim: tem algum crente aqui? Sabe, irmão, tem muita gente chorando, pedindo: tem alguém aí que pode orar por mim? Que pode orar por mim? Tem alguém aí? Tem um monte de alma dizendo, clamando por socorro. Está doente, está machucada, está ferida. Você já foi sarado por Deus, meu irmão. Você já foi curado por Deus. Saia dessas portas. Saia daqui hoje querendo curar. Saia daqui hoje querendo salvar pessoas. Saia daqui hoje com o coração apaixonado por vidas. Oh, Senhor, dai-me esse coração apaixonado. Senhor, dai-nos um coração apaixonado. Senhor, dai-nos um coração aquebrantado. Senhor, nós temos pecado, porque nós não temos sido atalaias. Mas hoje pedimos perdão, Jesus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas oportunidades que eu tive de pregar e não preguei. Me perdoe, Senhor, pelas vidas que se foram e eu podia ter ido até lá e não fui. Senhor, mas aqui está a sua igreja. Levanta-nos, ó Pai. Dê uma unção derramar. Dê uma unção derramar do teu Espírito. Renova. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre esse irmão. Sim, meu Deus. Sim, Jesus, derrama renovo espiritual, enchimento, unção, ousadia, autoridade. Enche esse irmão com a autoridade do Senhor. Oh, aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor.